Uma ação de reintegração de posse que estava prestes a ser cumprida acabou sendo suspensa neste mês de março em Porto Alegre, graças a um acordo firmado entre as partes que tornou possível a compra da área invadida pelos ocupantes irregulares. Nossa equipe de reportagem conversou com a magistrada que homologou este acordo. Veja agora no nosso bloco de entrevistas como foi o trabalho realizado pela magistrada nessa situação delicada que costuma envolver muitas famílias que não têm onde morar. Doutora Ivortiz Marques Fernandes, titular da primeira vara civil do Fórum Regional do Sarandi. Em primeiro lugar, doutora, como é que começou essa história? O senhor está tratando da questão da reintegração de posse, que foi ajuizada pela Habitasul e a Companhia de Imóveis contra a Associação de Moradores Vila Dois Irmãos, que é numa área próxima ali no bairro Sarandi mesmo, que pertence a minha região ali, meu foro. Essa ação ela iniciou em abril do ano passado, em seguida ela começou como um interdito proibitório e depois acabou, em razão de consumada a invasão, se transformou numa reintegração de posse. E aí, como é uma ação que exige uma resposta imediata do judiciário, foi dada a liminar para que fosse cumprida a reintegração de posse. Então, teve algumas tratativas, no início até a gente suspendeu a ação de reintegração de posse, porque as partes estavam tratando de uma composição e a pedido deles, e aí só a medida estava para ser cumprida mesmo em setembro de 2014, que foi a primeira medida que saiu. Então, uma ação complexa, né, que foi o cumprimento dessa reintegração de posse, porque já havia uma situação estruturada no local com várias famílias, mas enfim, a brigada, com a participação da brigada, nossa equipe de oficiais de justiça, com o apoio do TJ, a reintegração de posse foi cumprida em setembro. E aí se fez em seguida uma outra audiência de conciliação, porque algumas casas permaneceram no local, para que esses moradores então retirasse aquelas casas que estavam lá na área. E aí eles foi dado um prazo de 30 dias para que eles retirassem as moradias, mas aí ao invés de retirarem as moradias, outras pessoas retornaram à área. E por isso a razão de novo mandado para cumprir a reintegração de posse. Era uma situação bem delicada, né, doutora Ivortiz? Uma situação delicada, porque muitos moradores, com muita situação de famílias realmente de baixa renda, com dificuldade de moradia. Então a gente sabe que o juiz tem dois pesos e duas medidas. De um lado a propriedade, de outro lado a função social da propriedade, que é uma situação bem complexa, porque nós temos que avaliar os dois interesses, né? Mas sempre se deu tempo, sempre se procurou, né, que fazer da melhor forma, sem causar maiores danos àquelas pessoas, né? Eram em torno de 1.000 famílias? Em torno de 1.000 pessoas na área. Pessoas. Seriam 250 famílias, mais ou menos, que estavam na primeira desocupação, e nessa segunda também a previsão é que estaria mais ou menos esse número de pessoas na área. Então, é uma situação bem complexa, porque tu sabe que uma reintegração não é uma medida simples, né? Envolve a participação da brigada, envolve uma equipe de apoio também, envolve a própria autora fornecendo meios, a gente avisa o Conselho Tutelar, avisa a Prefeitura, então há um movimento muito grande para que a medida seja cumprida de forma pacífica. E esse sempre foi o objetivo do tribunal, que me pediu, que o presidente do tribunal sempre dizia: olha, Ivortiz, usa todos os meios para que essa medida seja cumprida de forma pacífica. E foi um processo até relativamente rápido, né? A senhora referia que entrou teve uma tramitação rápida, porque apesar de muitos agravos, porque a parte ré, a associação, sempre tentou de todas as formas que a medida, enfim, não fosse cumprida. Claro que dentro do direito deles, respeitando o direito da parte, mas os pedidos não foram acolhidos. Então, acabou sendo mantida a reintegração de posse.
E aí, para felicidade, enfim, para o nosso objetivo do processo, que é também a pacificação, agora, no início de março, saiu o acordo entre as partes. Então, o despejo, a reintegração de posse, que estaria aprazado para 17 de março, acabou não saindo, porque as partes acabaram fazendo um acordo que eu acho que foi muito positivo para as duas partes. Justamente, como é que se chegou a esse acordo, doutora Eva Ortiz? É um acordo que prevê que os ocupantes dessa área estão lá na adquirindo Zona Norte, essa área. Estão adquirindo, estão comprando essa área. Eles são compradores dessa área através da associação de moradores. E que acordo é esse que a senhora homologou? O acordo justamente é porque a ação era de reintegração de posse. Nesse acordo não vai sair a reintegração de posse porque eles vão se tornar adquirentes da área num prazo X que eles estabeleceram, em contraprestação pagando valores, enfim, que eles acordaram com a Habitasul. Eles compraram aquela área por R$1.400.000. São valores que vieram no processo, porque essa negociação o judiciário não participou, essa negociação foi feita entre eles. Cada família dessas... Não, acho que é representados pela associação, não foi cada família. Né? A associação é que é a parte interessada e que está representando os ocupantes da área. Já foi paga uma parcela inicial de 250 mil reais. Esse foi o valor que foi depositado no dia anterior, na segunda-feira, que seria a terça-feira seria a reintegração e na segunda eles depositaram esse valor e formalizaram o acordo. Isso tornou possível a homologação do acordo. Com isso, houve a homologação do acordo porque realmente não tem razão de se cumprir uma reintegração de posse diante da disposição das partes e chegar a um consenso, né? Acho que isso aí foi bem positivo para as partes, para o judiciário também, para, né, a própria comunidade também, uma situação mais pacífica, a brigada militar que não teve que despender, são vários homens, né? Uma equipe muito grande que é movimentada, então tudo é consenso, né, que o resultado pacífico sempre é melhor e a gente busca isso aí. Agora, doutora Eva Ortiz, já havia ocorrido anteriormente uma tentativa de acordo com uma tentativa de pagamento que acabou não sendo cumprida. Não houve posteriores pagamentos. Foi antes do ajuizamento da ação, numa outra ação dessa associação com a Habitasul, e que eles acabaram não cumprindo, mas nada a ver com a reintegração de posse, né? Porque a reintegração de posse até era outra, áreas contíguas, né? Eles compraram uma área e aí acabaram não cumprindo o acordo, né? E aí a invasão, digamos assim, a parte que eles ocuparam agora nessa ação é uma área contígua, mas maior, né? Que a anterior. E o acordo agora fechou as duas ações. Tanto a ação anterior como aquela, eles englobaram as duas áreas e fizeram um acordo tanto na ação anterior como na reintegração de posse. A Corregedoria Geral da Justiça tem estimulado a busca pelo acordo nesse tipo de situação delicada que é a questão fundiária, urbana e rural, né? Inclusive, foi instituído recentemente um grupo de trabalho, um grupo de estudos para o estudo da viabilidade de instalação de uma unidade especializada nesse tipo de assunto. A senhora acredita que é por aí mesmo? É possível resolver esse tipo de conflito habitacional via métodos como a conciliação e a mediação? Em primeiro lugar, a questão realmente há um grupo de trabalho pensando na questão fundiária, né? Para que, enfim, se busque alternativas para resolver essa questão, que especialmente urbana, nós temos vários problemas na região norte de ocupações de forma, né, irregular, então acho que há uma preocupação do judiciário e da corregedoria em resolver essa questão. O presidente do tribunal recentemente também conversou comigo que ele tem essa ideia de implantar essa vara especializada e fazer estudos justamente nessa área de forma que tenha uma visão mais técnica dessa questão e que dê uma solução, apresente o judiciário também, se coloque como protagonista nessa questão fundiária, né? E analisando de forma também
buscando alternativas para a solução desse conflito, que é bem sério mesmo, e acho que não, já antigamente se buscava alternativas no campo, e hoje a questão urbana é muito preocupante, sabe? Que se via há pouco tempo ocupações de fazendas, que a gente ficava distante até, né? Não era nosso problema. Hoje a gente tem que se preocupar porque eles estão aqui nas grandes cidades também, e a gente tem que dar alternativas para isso, né? Por isso que eu acho que a busca de soluções de mediação, de conciliação são realmente bem efetivas, né? Que pode dar um outro caminho para essas questões. Certo. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigada.